Bom dia, gente. Esperar dar 8 horas certinho, e um tempinho a mais, para gente começar a nossa aula de fato, tá bom, gente? Temos só 7 pessoas aqui ainda. Gente, olha só, antes da gente começar, tá entrando gente aqui, o slide de hoje, tá? Hoje a aula, pelo menos de história, ela vai utilizar um material, vamos dizer assim, diferente das últimas aulas, né? Nas últimas a gente estava usando aquele resumo, né? Uma espécie de um esquema resumo, onde é, a gente via lá os tópicos e eu ia falando sobre os tópicos. Hoje a gente vai fazer diferente, tá? Hoje eu voltei, de certa maneira, para a ideia dos slides. E aí a aula, então, vai ser trabalhada nesse aspecto, né? E o, o, o arquivo, né, o do PowerPoint, já está disponível lá para vocês na pasta do Google Drive, tá? Então, para quem quiser já ter acesso logo depois da aula, o slide já está lá. E aí, depois, mais tarde, eu coloco também no Escola Web, junto com o link da aula, tá? Então é isso. Hoje vai ter essa pequena mudança em relação ao material que a gente vai usar. Então a gente vai utilizar slide efetivamente, tá? Não sei se a gente vai permanecer usando slide sempre. De novo, acredito que não, né? Talvez tenha sido uma escolha mais de hoje mesmo. Mas enfim, é isso, tá? E aí, gente, vamos começar falando só um pouquinho ao que a gente tem para falar, tá? Bom dia para quem chegou agora, tá? Hoje a gente vai falar do nosso módulo 19, já estamos no módulo 19, e ele é um módulo que vai trabalhar também com a questão da Guerra Fria, tá? Só que ele vai trabalhar com a questão da Guerra Fria em relação a alguns aspectos, né, específicos. Por que, em relação a alguns aspectos específicos? Não sei se vocês vão lembrar, na última aula eu estava falando com vocês sobre as características iniciais da Guerra Fria. E aí eu coloquei que a Guerra Fria ela pode ter os mais variados marcos de início, né? Então alguns colocam que a Guerra Fria já começou durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Conferência de Potsdam. É, Outros colocam que a Guerra Fria começa quando bem no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos vai lá e taca as duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki.
Outros colocam que a Guerra Fria se iniciou com o discurso do Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, dizendo lá, falando sobre a existência de uma cortina de ferro. E, por fim, né, falam que o início da Guerra Fria começou com um discurso do Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, sobre o perigo vermelho que rondava o mundo ocidental. Então, quando a gente coloca em Guerra Fria, geralmente a gente pega as mais variadas datas possíveis, né, como marcos de início para este conflito. Mas, para além dessa discussão teórica de que quando começou, quando não, um ponto que a gente tem que pensar, um ponto que a gente tem que começar a discutir, é sobre aquele fato que eu falei com vocês, de que a Guerra Fria é um conflito marcado por, em nenhum momento, ocorrer um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, em nenhum momento houve um confronto bélico, de fato, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entre os anos de 1945 e 1991, a gente observou que essa disputa entre as duas nações foi uma disputa muito mais no sentido, né, ideológico, no sentido de disputa, no sentido de uma disputa diplomática como um todo. Então, a gente vê que a Guerra Fria como um todo, ela ficou muito mais no campo da diplomacia, muito mais no campo da política internacional, efetivamente, do que numa disputa bélica, numa guerra efetivamente, né, numa guerra quente, como a gente pode talvez chamar. Tá? Então, a gente vai observar justamente isso. Isso não significa, tá, que ficou no campo da diplomacia, no campo da disputa internacional, que vamos colocar dessa maneira, que não houve conflitos. Houve conflitos, sim. Sendo que os conflitos que ocorreram geralmente eram entre nações aliadas aos dois. Então, por exemplo, a gente vê uma nação aliada à União Soviética e outra nação alinhada aos Estados Unidos, e aí eles entram em choque. Ou disputas internas que vão ocorrer, e aí vão, de um lado do país, estavam pessoas ligadas ao comunismo e do outro lado estavam pessoas ligadas ao capitalismo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que as disputas que vão ocorrer em toda a Guerra Fria sempre vão ser disputas internas, ou seja, disputas em alguns países, que vão refletir, que vão se caracterizar por conta da disputa que está ocorrendo no mundo como um todo, ou vão ocorrer disputas entre nações, entre povos, que também vão refletir essa polarização que estava acontecendo no mundo. Mas, em nenhum momento vai acontecer de fato, tá? Vai acontecer de fato um confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a gente vai começar a observar, e hoje a gente vai estudar isso, a gente vai estudar um desses movimentos que vai levar, né, que é um marco, que é uma das características, que é um dos símbolos desse período de Guerra Fria. Tá? Provavelmente a gente também vai estudar outros, eu não vi. Mas, por exemplo, se vocês quiserem ter um conhecimento para além, não sei quem gosta tanto de história a ponto de querer ler livros de história, eu tenho algumas indicações aqui para vocês que eu já posso passar desde já, tá? Espera aí que eu vou, inclusive, pegar o livro para mostrar para vocês aqui, só um instante. Por exemplo, gente, olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Hoje a gente vai falar da Revolução Chinesa, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar como a China se transformou num país comunista, num país socialista, vamos colocar assim, nem comunista. Porém, ao longo de toda a Guerra Fria, a gente tem alguns outros movimentos que vão chamar a atenção para a gente. Por exemplo, né, em 1961 vai acontecer a Revolução Cubana. Né? E aí tem esse livrinho aqui, a Revolução Cubana. Em 50, na década de 50, vai acontecer a Revolução Coreana, que vai dividir a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. E durante a década de 60 vai acontecer a Revolução Vietnamita.
Por que eu estou mostrando esses livros para vocês? Porque eles fazem parte, todas essas três revoluções aqui, tá? Fazem parte do contexto de Guerra Fria. Então, elas vão simbolizar, elas vão mostrar claramente toda essa divisão que o mundo passou durante esse período e que, né, vai dar as bases dessa ideia de bipolarização da sociedade. E aí, quem gosta, né, desses temas e quem quer conhecer mais, né, que eu, pelo menos, acho interessante, esses livros aqui, por mais que eles sejam livros, né, escritos pelas universidades, né, são livros que são bem acessíveis para qualquer pessoa ler. Tá? A ideia desses livros aqui é justamente fazer com que o máximo de pessoas, né, o maior número de pessoas possível, tenha acesso a essas histórias aqui, porque eles são escritos de uma forma bem simples mesmo. É extremamente didático. É como se vocês estivessem lendo, tá? O livro, na apostila do Eleva mesmo. É mais ou menos essa ideia. É uma leitura muito fácil. Depois eu vou deixar o nome para vocês. E aí, quem quiser, é super tranquilo. O livro também é baratinho, R$ 20, geralmente, esse livro. Tá? Então, para quem gosta do tema e quiser conhecer mais, porque a gente não vai conseguir, obviamente, explorar muito, tanto quanto, né, se esperava de Revolução Chinesa, de Revolução Cubana, de Revolução Vietnamita, Coreana. Então, a gente não vai conseguir explorar tanto, mas para quem quiser depois, tem acesso a isso. Beleza? Então, vamos lá, gente. Seguinte. Dito isto, hoje a gente fala da Revolução Chinesa, tá? E aí, vamos começar aqui. Primeiro ponto, vamos lá. A Revolução Chinesa ela aconteceu em 1949, tá? Então, ela vai ter alguns desdobramentos para antes de 1949 e vai ter também desdobramentos para pós 1949. Então, a gente vai falar aqui dos anos de antecedentes e de alguns fatores que vão suceder à Revolução Chinesa. Porém, o processo, como a gente determina, como a gente coloca, foi no ano de 1949. Beleza até aqui? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar em relação à China, tá? É a China atual, né? Nas últimas aulas, principalmente quando a gente estava lá falando em sociologia, e aí a gente falou sobre a ONU, política internacional, política externa, essas coisas como um todo, eu cheguei a falar com vocês um pouquinho sobre essa disputa que está acontecendo entre China e Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos estão lá tentando proibir o TikTok no país, essas coisas como tudo que a gente já conversou, a gente já falou um pouquinho. Mas, por que os Estados Unidos estão fazendo isso, como a gente já tinha falado? Porque hoje a China é uma ameaça, vamos dizer assim, à hegemonia política e econômica que os Estados Unidos têm. Então, hoje, os Estados Unidos estão vendo que a sua posição de dominação em relação ao restante do mundo, ela está um pouquinho ameaçada, um pouquinho para ser muito, né, bonzinho, está um pouco ameaçada. E aí, essa posição de ameaça, né, essa posição que está ameaçada, ela é muito por conta da China. E aí, como é a China atual hoje? Só alguns dados, obviamente, que eu coloquei aqui, porque não tem como a gente explorar a China atual também, né? Não temos tempo para isso. E aí eu botei ali, ó, organização política. Hoje, a China é a República Popular da China, tá? Que tem um regime presidencialista. Então, na China existe um presidente, não existe nada de rei, essas coisas, existe um presidente. A orientação política, ideológica do país, né, econômica, é uma orientação socialista, tá? E o sistema partidário é um sistema unitário. O que significa dizer que o sistema partidário é um sistema unitário? Significa que na China só existe um único partido, tá? Não existem vários partidos. O único partido que existe lá é o PCC, tá? O Partido Comunista Chinês. Esse sistema partidário, ele é diferente do sistema partidário dos Estados Unidos e é diferente do sistema partidário do Brasil, só para a gente fazer comparações. Nos Estados Unidos, o sistema partidário, geralmente a gente coloca ele como bipartidário, tá? Por quê?
existem dois grandes partidos políticos. Nos Estados Unidos existem vários partidos, tá? Vários. Porém, os dois grandes, os dois influentes, é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, lá a gente fala que o sistema partidário ele é bipartidário. Já no Brasil, o sistema ele é pluripartidário. Tá? Então, existem vários partidos políticos. A gente não consegue dizer que há uma predominância como há no Democratas e nos Republicanos nos Estados Unidos. Tá? Então, nos Estados Unidos é bipartidário, no Brasil é pluripartidário e na China é unipartidário, que só existe o Partido Comunista Chinês. O atual presidente da China é o Xi Jinping, tá? Se eu não me engano, o mandato dele vai até 2022, algo assim. Eu não tenho muita certeza. Porém, como que são feitas as eleições lá? As eleições para ver quem é o presidente da China é feito dentro do próprio Partido Comunista Chinês, tá? Então, hoje, o Xi Jinping, ele é o grande presidente da China, tá? Vamos lá, organização socioeconômica. Hoje, a China tem uma população na faixa de 1,3 bilhões de pessoas, tá? Então, é a maior população do mundo. Esse 1,3 já está caminhando firmemente para 1,4. Na questão do IDH, ele está na posição de número 85, então não é tão bom assim, né? Tem um IDH bom, mas não é tão bom assim. E aí o IDH também ele não é o melhor índice para se medir o desenvolvimento de uma nação como um todo, mas beleza. E o PIB, né? Quando a gente fala do PIB da China, está na faixa aí de 14 trilhões, tá? O PIB da China é o segundo maior PIB do mundo. Se eu não me engano, dos Estados Unidos está na faixa de 19 a 20 trilhões. Né? Então, há uma expectativa de que a China, em algum momento, né, não tão longe, ultrapasse a economia dos Estados Unidos. Tá? Então, há essa expectativa. E aí não tem nada a ver com China, né? Tem até a ver com China e tem a ver com os Estados Unidos, né? Mas é muito mais para deixar vocês conscientes dessa informação, né? Porque vocês podem utilizar em outras disciplinas, como, por exemplo, geografia. Não sei se vocês ouviram, né? Ouviram nessa semana que a Apple ela atingiu um valor de mercado de 2 trilhões, tá? 2 trilhões. Se não me engano, são 2 trilhões. Não, agora eu não vou saber dizer se são 2 trilhões de reais ou 2 trilhões de dólares. Se não me engano, deve ser de dólares. Né? Então, a Apple atingiu o valor de 2 trilhões. É um valor de mercado. Por que eu estou querendo colocar isso? Porque significa que hoje a Apple ela tem um valor de mercado maior do que o PIB de muitos países do mundo. Né? Então, a Apple hoje ela tem valor de países maior do que de produção de países. Então, tem países que não conseguem produzir 2 trilhões e a Apple consegue. Então, repara hoje como a Apple ela está muito forte nessa disputa, né, de economia global. Então, hoje ela já consegue negociar com a China, por exemplo, como se ela fosse um país. A Apple consegue negociar com a China como se fosse um país. E parte da produção da Apple é feita na China. Né? Tem algumas partes que são feitas na China. Então, reparem como esses dados são importantes da gente conhecer. Tá? Sem falar que também é possível ser eleito sem isso. Nos Estados Unidos também é possível ser eleito sem partido. É muito difícil? É quase impossível. Né? Mas você pode se candidatar sem participar de nenhum partido político. Não tem problema nenhum. Tá? Então, dito isto sobre a China, o ponto que a gente tem que entender hoje é o seguinte, beleza, a China está nessa situação aí. É a segunda maior economia do mundo. A tendência é de que nos próximos 20 anos, vamos colocar assim, se tudo se mantiver no ritmo que está, a China vai ultrapassar os Estados Unidos. Mas como que a China chegou nessa situação efetivamente? Como ela chegou nessa situação de fato? É isso que a gente vai tentar entender a partir de agora, tá? E aí, vamos lá, falar da China aqui rapidinho. Né? Sobre a China, primeira coisa que a gente tem que falar, e a gente tem que entender, é sobre o imperialismo no século XIX. E aí a gente já deu até essa aula, a gente já falou isso
em um módulo específico, mas eu vou retomar aqui rapidamente, tá? O que foi o imperialismo? Eu coloquei ali política de expansão territorial e subjugação de nações africanas e asiáticas empreendidas, em geral, pelos europeus. O objetivo era atender às necessidades do processo da segunda revolução industrial. Então, a gente vai observar que, no século XIX, basicamente, na segunda metade do século XIX, os países europeus, né, e aí, geralmente, países europeus, tá? Por que eu coloco geralmente países europeus? Porque a gente vai observar que o Japão, ele também vai participar desse processo, tá? De fragmentação, de disputas territoriais. Sendo que os interesses do Japão vão ser basicamente, quase exclusivamente, na região do Pacífico, tá? Então, o Japão ele vai tentar conquistar territórios mais para a região do Oceano Pacífico para ter um controle de toda aquela região ali onde ele já está localizado. Então, o Japão ele vai tentar se concentrar naquela região. Por isso que eu coloquei ali que geralmente de países europeus. Mas a gente vai começar a notar que os Estados Unidos também já vai começar a participar desse processo. O Japão também é um caso que eu coloquei. E aí, a gente nota que essa disputa territorial, ela tem como grande objetivo a subjugação de povos com o grande intuito de fazer com que essas nações que estavam realizando o processo de imperialismo, ou neocolonização, eles conseguissem lucrar, eles conseguissem matéria-prima para financiar todo aquele projeto de segunda revolução industrial. Então, eu lembro que a gente comentou naquela aula que o grande objetivo era, primeiro, matéria-prima e, segundo, o mercado consumidor. Então, o grande interesse do processo de imperialismo era basicamente essa ideia. E aí, o imperialismo ele chegou também na China. A China também foi uma região afetada pelo imperialismo como um todo. Sendo que na China, o que a gente vai observar? Que, antes de tudo, a China ela era um império, aqui, ó, como vocês podem ver, desde o ano de 221 a.C. E aí, no século XIX, esse império chinês ele vai ser controlado por algumas nações. Por exemplo, né, quase que exclusivamente, a Inglaterra. Né? Eu lembro que na aula de imperialismo a gente chegou a comentar rapidamente sobre o imperialismo da Inglaterra na China, onde a gente trabalhou com a ideia da Guerra do Ópio. Tá? Essa Guerra do Ópio ela vai durar entre os anos de 1839 até o ano de 1842. E aí, eu não vou explorar quais foram os motivos, como foi a guerra efetivamente. O que eu quero que a gente entenda nesse momento aqui é quais foram as consequências da guerra do ópio para a China. E aí está o seguinte aqui, ó, exploração econômica da região. Como assim uma exploração econômica da região? Assim que a guerra do ópio acaba, e aí foi uma guerra entre China e a Inglaterra, a gente vai ver que, como consequência, né, houve a vitória da Inglaterra e os chineses tiveram que abrir, tá? Eles tiveram que abrir os seus portos, todos os portos da China, a todas as nações. Mais ou menos algo semelhante que eu falei com vocês quando a gente trabalhou sobre imperialismo de fato, tá? Ou seja, imperialismo não, perdão, eu viajei aqui, gente, falei com o terceiro ano. Eu estou achando que eu estava falando com o terceiro ano, não. Então, não falei nada disso, não. Mas a ideia que eu quero que vocês entendam é quando a gente fala, por exemplo, de qualquer guerra, e aí essa guerra faz com que tenha-se um objetivo econômico, um objetivo comercial por trás, e aí a nação que vence, ela fala o seguinte, ó, beleza, a partir de agora, eu quero que você deixe todos os seus portos, todas as portas abertas para a entrada dos meus produtos. Foi mais ou menos isso que a Inglaterra fez. Assim que eles venceram a Guerra do Ópio, a gente observa que a determinação inglesa era, ó, todos os portos têm que ficar abertos para vocês comercializarem com quem quer que seja. O grande ponto é que, quando a Inglaterra fala que todos os portos teriam que estar abertos,
essa abertura dos portos era basicamente para a Inglaterra, porque a grande, né, exportadora do mundo, a grande nação industrializada do mundo era a Inglaterra. Então a gente começa a observar que, a partir do fim da Guerra do Ópio, a China não tem mais um controle, não tinha mais a soberania para tomar os seus rumos econômicos, para tomar os seus rumos comerciais. Então, a partir daquele momento, quem tomava as decisões de quem iria comercializar com a China ou não, não eram os chineses. Eram, por exemplo, os próprios comerciantes, e geralmente comerciantes da Inglaterra. Beleza? Os Estados Unidos fizeram o mesmo com o Japão. Sim, sim. Né? Isso é comum, isso, infelizmente, é uma prática comum dentro da ideia do imperialismo que a gente costuma colocar. Né? Sempre há um controle de uma nação vencedora da economia. Né? É o ponto de maior interesse, né? Sempre é o ponto de maior disputa como um todo. Tá? Então, como consequência da Guerra do Ópio, houve uma exploração econômica da região, basicamente por ingleses. Obviamente, a população chinesa não aceitou isso com uma facilidade. E aí a gente viu ocorrer alguns movimentos, como, por exemplo, a Revolta dos Boxers e a Revolta de Taiping. Tá? Dois movimentos populares, mas que não conseguiram ter êxito quanto ao domínio dos ingleses, principalmente na China. Então, houve a derrota na Guerra do Ópio, mais à frente a população se revolta, tenta resistir à dominação estrangeira no seu país, no seu local de origem, porém, eles não conseguem êxito. E aí o que a gente vai notar? Que houve uma manutenção da exploração nacional e o fim da soberania chinesa. Então, durante a década, durante o século XIX, a gente nota que vai ter um controle de outras nações em relação à China e que esse controle vai fazer com que a soberania chinesa não existisse mais. Conforme a soberania do governo não existia, o que a população vai começar a falar? O que a população vai começar a pensar? Eles vão começar a definir o seguinte, ó, pô, a gente está lutando pela China, a gente está lutando pelo país, sendo que o governo, ou o Império Chinês, vamos colocar assim, não estão fazendo muita coisa para tentar resolver, para tentar melhorar as condições da nossa população. Ao passo que o Império não estava conseguindo fazer nada, o que a gente vai começar a observar? A população vai falar o seguinte, ó, beleza, não somos mais a favor do Império. Vamos buscar uma mudança dentro da China. Se o imperador ele não faz essa mudança, quem vai fazer é a gente. E aí começa a surgir um movimento contrário ao Império Chinês, contrário à dominação estrangeira e contrário ao Império Chinês como um todo. Logo, se é um movimento contrário à dominação e é um movimento contrário ao Império, a gente vai notar que a grande defesa desse movimento agora vai ser o surgimento de uma república na China. Então, como consequência do imperialismo, vai surgir um movimento na China que tem um caráter republicano. Então, logo após o imperialismo, começa a surgir um movimento de caráter republicano, que queria transformar, modificar totalmente a estrutura da China. E aí esse movimento republicano, ele também tem um caráter nacionalista. Por que ele tem um caráter nacionalista? Porque ele está defendendo a transformação da China, mas, mais do que nunca, ele está defendendo a expulsão desses estrangeiros que estão controlando o território naquela região ali. Gente, tá dando para entender até agora ou não? Sinaliza aí para mim no chat, por favor. Beleza, então vamos lá. Então, tá? Como consequência, só para a gente repetir pela última vez aqui, como consequência
do imperialismo na China, vai surgir um movimento nacionalista e um movimento que defende a república na China. O nome desse movimento, ou desse partido, vamos colocar aqui, ó, é o Kuomintang, tá? Que significa Partido Nacionalista. Esse movimento, esse partido, ele é liderado por esse carinha aqui, ó, o Dr. Sun Yat-sen, tá? Quando a gente vai ver sobre a história da China, a gente vai ver que esse personagem aqui, ele é extremamente importante, né? Os chineses têm na sua história como ele um dos grandes líderes, ele como um dos grandes personagens, justamente por conta de todas as transformações que ele vai fazer na China como um todo, e a gente vai falar. Então, assim que surge o movimento nacionalista e o movimento republicano, o grande nome é o Dr. Sun Yat-sen. Tá? Ele vai liderar esse partido que tem justamente essas ideias aqui, ó. O anti-imperialismo, ou seja, ele é contra a dominação de outras nações na China, e ele também é a favor de um regime democrático. Como assim um regime democrático? O Império Chinês era democrático? Não era. Por que que não era? Porque existia toda aquela ideia de que o reinado, né, o império, ele passava de forma hereditária. A partir de agora, não passaria mais, porque eles estão defendendo um movimento, uma república na China, no qual a população escolheria o seu governante. Seria basicamente essa ideia. E, além disso, eles também defendiam um movimento reformista, ou seja, eles defendiam a ideia de que a China deveria deixar de ser apenas agrária, uma nação agrária, para começar a se industrializar. Ou seja, se industrializasse, a China conseguiria se desenvolver não só economicamente, mas socialmente, tá? E esse reformismo, além da ideia da industrialização, também é contra o confucionismo, tá? O confucionismo, que é uma prática cultural da China, que eles entendiam que sustentava o império, que sustentava toda uma tradição, né, arcaica, toda uma tradição atrasada da China. Então, eles defendiam que deveria se acabar com o confucionismo para fazer com que a China não ficasse presa naquelas tradições do império, para fazer com que a China não ficasse presa às tradições que deixavam o país, a região, totalmente atrasada. Então, a gente começa a notar que esse movimento ele começa a crescer na China e vai conseguir ter um êxito aqui, ó, no ano de 1912, quando eles vão se organizar de uma forma mais adequada e vão ocupar a cidade de Pequim. E aí, essa ocupação na cidade de Pequim leva à fuga do imperador chinês e eles proclamam a República na China. Então, ano de 1912, vai ocorrer a proclamação da República na China através da ocupação de Pequim. E aí, beleza, conseguiram estabelecer a República, conseguiram proclamar a República na China. Qual é o grande problema agora? Tá? Não adianta você, e aí isso é um ponto interessante que a gente já falou em sociologia, né? Para o Maquiavel, não adianta você chegar ao poder. Para o Maquiavel, o grande ponto do bom governante é você se manter no poder. Porque chegar é fácil. Agora, você tem que ter articulação, você tem que ter todo o gingado político, vamos colocar para um termo mais atual, né, de se manter no poder. E aí, assim que os republicanos chegam no poder, assim que o Sun Yat-sen chega no poder, o que a gente vai notar? Que ele vai começar a encontrar diversos entraves ao regime republicano da China. Por que diversos entraves? Para todos, né, ou para a maior parcela de um grupo que controlava a China, o regime republicano não era benéfico. Por que não era benéfico? Vamos parar para pensar o seguinte. Primeiro, vamos lá. Quem é que controlava a economia da China? Eram as nações estrangeiras. Quando o Sun Yat-sen chega ao poder,
ele vai acabar com o controle das nações estrangeiras na economia chinesa. Então, ele já tem um inimigo aí, tá? E esse inimigo tá nessa parte aqui, ó, dependência externa. Então, a China tinha uma dependência externa muito grande e agora ele quer reduzir essa dependência externa. Mas, para as outras nações, isso não é interessante. Então, eles já começam a criar alguns entraves para o regime republicano. Segundo ponto, aqui, ó, os senhores da guerra. Quem eram os senhores da guerra? Eram basicamente chefes locais, tá? Chefes agrários locais. Então, na China, antes, existia um imperador, mas em cada região, como a China era agrária, tinha sempre um cara, um senhor da guerra, que controlava a política local, né? Mas, para vocês fazerem uma relação, obviamente, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona, tá? É quando geralmente há algo, né, que a gente tenta relacionar ao poder que os senhores feudais tinham, tá? É basicamente essa ideia. Então, tinha esse problema. Por quê? Quando a República chega ao poder, né, quando a República chega ao poder, o que a gente vai notar? Que o Sun Yat-sen ele vai bater de frente com esses caras que tinham poder local. Porque agora o poder na China ele vai ser centralizado na mão de um presidente. Então, esses caras que tinham seus poderes de forma local, eles não vão aceitar o controle do regime republicano. E aí, somado a esse fator também, a gente vai notar que entre 1914 e 1917, o mundo vai passar pela Primeira Guerra Mundial. E quando o mundo passa pela Primeira Guerra Mundial, a China vai ser afetada por isso. A China vai sofrer a invasão do seu território. Então, nesse momento, o que a gente vai observar? Que a China proclama a República, mas por conta de todos esses entraves, eles não conseguem se estabelecer no poder. E aí, logo após a proclamação da República, lá por volta do ano de 1921, 1920, o Sun Yat-sen vai ser retirado do poder, tá? Ele vai ser retirado do poder e o partido Kuomintang, o Partido Nacionalista, vai ser colocado na ilegalidade, tá? Então a República, o iníciozinho da República, ele é muito curto mesmo. Ele começa no ano de 1912 e por volta do ano de 1920, 1921, ele já está entrando em crise por conta desses grandes problemas aqui. E aí, o que a gente vai começar a notar? Alguns pontos extremamente importantes para a gente começar a entender a China efetivamente. Vamos lá. Toda vez que a gente fala em China, diretamente já vem na nossa cabeça, já vem na nossa mentalidade, tá? A ideia do comunismo, a ideia do socialismo. E por que isso vem na nossa cabeça? Talvez por todo o contexto no qual a gente está inserido. Só que, o que a gente tem que entender? A história da China é uma história milenar, tá? É uma história milenar. E quando a gente fala de socialismo e comunismo na China, a gente está pegando o comunismo, o socialismo, desde os anos 50, vamos colocar assim. Então, tem aí 70 anos, vamos pegar dessa maneira. 70 anos de socialismo na China. Não é algo que está lá, né, na história como um todo. Não, apenas 70 anos. É muito pouco da história da China, efetivamente. E aí, esse socialismo ele chega ao poder em 1950. Mas, na China, ele surge aqui, ó, no ano de 1921. Por quê? O que acontece em 1920? Alguém lembra? Alguém sabe o que estava acontecendo no mundo em 1921 ou não? Ou já esqueceram? Que a gente já falou isso em algum momento. Né? Em 17, o que acontece no mundo? Revolução Russa. E aí, a Revolução Russa ela tem essas duas fases. A Revolução Menchevique, que é em fevereiro ou março de 17, e tem a Revolução de outubro de 17, que aí é a Revolução Bolchevique. Essa Revolução Bolchevique vai ter a subida do Lenin ao poder. Só que
logo após a subida do Lenin ao poder, a Rússia entra numa guerra civil. E aí essa guerra civil vai durar de 1918 até 1921. Em 1921, o Exército Vermelho, que era o exército do Lenin, do governo russo, ganha a guerra civil. E aí vai ocorrer a consolidação do socialismo na União Soviética, tá? Que aí já começa a mudar para a União Soviética. Então, vai ter em 21 a consolidação do socialismo na Rússia, na União Soviética. Quando o socialismo se consolida na Rússia, o que a gente vai começar a notar? Que esse ideal ele vai começar a se espalhar, ele vai começar a se expandir para outras regiões do mundo. Não à toa, no Brasil, por exemplo, em 22, vai surgir o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Na China, em 21, vai surgir o Partido Comunista Chinês. Então, repara, logo após a vitória do Exército Vermelho na Guerra Civil Russa, a gente vai notar que esses ideais eles vão começar a se expandir com uma maior força para o restante do mundo. E aí a gente vai ter o surgimento de alguns partidos comunistas no mundo. Em 21, na China, tem o PCC, o Partido Comunista Chinês. Um dos líderes do PCC naquele momento era o Mao Tse-tung, tá? Que a gente vai ver, vai falar dele um pouquinho mais à frente. Então, já em 21, surge o PCC com a liderança do Mao Tse-tung. Em 1923, vai ter a reorganização do Kuomintang. Lembra que eu falei que o Kuomintang ele foi posto na ilegalidade porque os senhores da guerra e países estrangeiros se juntaram para retirar o Kuomintang do poder? Então, em 23, o Kuomintang ele volta a se reorganizar, ainda na ilegalidade, tá? Ainda continua sendo um partido ilegal. Porém, qual é o grande ponto do Kuomintang agora? Eles vão se juntar aos comunistas. Antes, quando eles surgiram lá no início do século XX, não existia partido comunista. Agora, durante a década de 20, existe. Então, tem o Partido Comunista e tem o Partido Nacionalista. Nesse primeiro momento, eles vão se juntar. E por que eles vão se juntar? Porque eles são contra o império na China e eles são contra a dominação de outras nações em relação à China, em relação à economia chinesa. Então, os dois partidos são nacionalistas e anti-imperialistas, tá? Então, tem duas características semelhantes: nacionalistas e anti-imperialistas. Se eles são nacionalistas e anti-imperialistas, por que eles não se juntam em um único partido? Talvez você possa estar pensando nisso. Mas eles não vão se juntar em um único partido porque o nacionalismo e o anti-imperialismo são duas características semelhantes apenas. Eles não são partidos que têm ideologias iguais. Não mesmo, tá? Porque o Kuomintang defendia uma China capitalista. Já o PCC defendia uma China comunista. Então, eles se juntam naquele momento ali como forma de contestar o governo que estava ali no poder, tá? Então, só neste momento. E aí, em 25, eles vão formar o Exército Revolucionário Nacional. Esse Exército Revolucionário Nacional é um exército que teve como único e exclusivo objetivo retirar novamente os que estavam controlando o poder na China. Então, retirar um governo que apoiava o controle de outras nações e que apoiava também o poder dos senhores locais. Então, em 25, eles formam esse exército,
fazem uma revolução e colocam o Kuomintang de novo no poder. Tá? Então, em 1925, o Kuomintang chega de novo ao poder. Sendo que quem governa a China a partir daquele momento não é o Sun Yat-sen. Tá? Lembra dele aqui, ó, do Sun Yat-sen? Tá? Não é ele que governa mais a China nesse momento. Quem vai governar a China nesse momento é esse carinha que vai aparecer aqui de novo, que é o Chiang Kai-shek. Tá? Tá? Então, ele, quem vai governar aqui, ó, o Chiang Kai-shek. E aí, gente, olha só, talvez alguns de vocês devam estar se perguntando, pô, eu vou precisar saber o nome de todos eles? Né? Talvez essa é uma pergunta que muitos devem estar se fazendo e devem estar já ficando doidos por isso. Geralmente, tá? Geralmente, os que vocês precisam saber é mais o Mao Tse-tung, né? E aí o Mao Tse-tung vocês são obrigados a saber quando fala de Revolução Chinesa, não tem como. E o Deng Xiaoping, tá? São dois mais que vocês precisam saber. O Chiang Kai-shek, tá? É um nome interessante saber também, tá? Já o do Sun Yat-sen, que foi o primeiro, pode deixar um pouquinho de lado. Mas esses três, tá? Vou até, nesse momento, botar mais o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung. Vocês precisam ter essa noção um pouco mais forte, tá? Então, são dois nomes que vocês vão precisar ter uma noção a mais. E aí, voltando para cá. Em 25, tem a formação do Exército Revolucionário Nacional, conseguem retomar o poder, e aí, no lugar do Sun Yat-sen, quem entra é o Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek, quando ele assume o poder, o que ele vai fazer? Ele vai romper a aliança entre nacionalistas e comunistas. Esse rompimento da aliança entre nacionalistas e comunistas é por aquele objetivo que eu falei com vocês. Os nacionalistas eram de orientação capitalista e os comunistas eram de orientação comunista. Então, não havia uma semelhança, né, que pudesse aproximar, continuar deixando esses dois aproximados. Então, o Chiang Kai-shek ele vai romper a relação entre nacionalistas e comunistas. Se ele só rompesse essa relação, não teria problema algum. O grande ponto é que, além de romper essa relação, o Chiang Kai-shek ele vai perseguir os comunistas na China, ao ponto de que no ano de 1927 vai ocorrer o massacre de Xangai. Se eu não me engano, tá? Deixa eu até olhar aqui, isso aí. O governo chinês, liderado pelo Chiang Kai-shek, vai matar cerca de 300 comunistas, tá? Então, oficialmente, ele mata 300 comunistas e 5 mil desaparecem. Né? Ninguém até hoje sabe o paradeiro dessa galera. Então, a perseguição do governo do Chiang Kai-shek é muito grande que cerca de 5.300 pessoas são vitimadas por conta dessa perseguição. Nesse momento, o que a gente vai começar a observar? Os comunistas, vistos que estavam sendo perseguidos, eles falaram, a gente não pode continuar aqui e aceitar tranquilamente essa perseguição e essa matança que o governo está fazendo com a gente. Precisamos nos reorganizar para fazer alguma coisa, inclusive para dar uma resposta ao governo do Chiang Kai-shek. É nesse momento que surge com grande força a figura do Mao Tse-tung. Né? A partir da década de 1930, o Mao Tse-tung ele vai ser o grande líder do Partido Comunista Chinês. E aí o que ele vai começar a falar o seguinte, beleza, a gente está sendo perseguido aqui. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa sair do centro urbano, então a gente precisa sair das cidades chinesas e a gente precisa se interiorizar. A gente precisa ir para o meio rural. E por que a gente precisa ir para o meio rural? Aí o Mao Tse-tung ele vai falar o seguinte, os camponeses são os verdadeiros revolucionários.
Então, ele coloca que, na realidade, quem vai fazer a transformação da China não é os trabalhadores urbanos, mas sim os trabalhadores rurais, a galera que é camponesa e a galera que sofre no dia a dia com a exploração dos senhores da guerra. Então, a partir desse momento, a gente vai notar que o Partido Comunista Chinês sai da cidade, tá? E vai para o interior da China. Só que não vai se interiorizar tanto, não, tá? Inicialmente, eles vão aqui, ó, para essa região, tá? Aqui, ó, onde está marcado aqui. E aí, o que que vai acontecer ali? O Mao Tse Tung, ele vai criar isso aqui, ó, o Exército de Libertação Popular. Nessa região, esse exército, ele era um exército camponês, tá? Um exército camponês e, para além desse exército camponês, ele cria ali um Estado dentro do Estado. Como assim um Estado dentro do Estado? Existia o governo chinês, só que nessa região aqui, tá? Ele vai criar um outro governo. Ele vai criar o seu próprio governo, o seu próprio Estado ali. Então, aquela região vai buscar independência, vamos dizer desta maneira, em relação ao restante da China. O governo chinês não vai aceitar isso. E aí, o que ele vai fazer? Vai levar o seu exército para tomar essa região aqui, ó, para massacrar os comunistas que estão fazendo aquela revolução naquela região. Quando o governo chinês vem para massacrar essa região aqui, o que o Mao Tse Tung e os comunistas vão fazer? Eles vão fugir e vão buscar o interior da China. Eles vão buscar se deslocar para o norte da China. E esse evento de fuga dos comunistas para o norte da China é o que a gente chama da Longa Marcha. Tá? Então, quando vocês forem estudar, né, para uma avaliação que a gente vai ter, e que eu não fiz ainda, né, mas a gente vai ter, ou até mesmo para um vestibular, vocês têm que saber isso da Longa Marcha. Então, o que foi a Longa Marcha? Foi um processo de fuga dos comunistas que estavam sendo perseguidos pelo governo chinês em direção ao norte. E aí eles foram caminhando, tá? Caminhando mesmo. Mais de 6.000 quilômetros percorridos. Se eu não me engano, tinha aí na faixa de quase 100.000 pessoas caminhando em direção ao norte da China. Essa caminhada ela foi tão árdua, foi tão dura, que mais ou menos 4.000 pessoas, de fato, sobreviveram. Né? Então, assim, de quase 100.000, 80, 100.000 pessoas, basicamente, né, 4 a 6.000 pessoas sobreviveram. Então, assim, foi algo muito duro mesmo para os comunistas que estavam tentando fugir. Então, assim, a perseguição era muito forte. E aí, naquele momento, eles entenderam que a melhor forma de conseguirem sobreviver e mostrar alguma resistência por parte dos comunistas era dessa maneira. E aí eles percorreram mais de 6.000 quilômetros, muitos morreram, mas os que chegaram ao norte, junto com Mao Tse Tung, formaram um exército muito forte. Então, repara, muitos morreram? Morreram. Mas assim que eles chegaram ao norte, junto com o Mao, eles se construíram, se estabeleceram como um exército forte, um exército aguerrido, pronto para lutar, já vamos dizer assim, contra o governo da China. E aí, um ponto mais importante ainda, tá? Além de criarem um exército forte, esse carinha aqui, o Mao Tse Tung, ele saiu como uma figura política extremamente importante. Quem sobreviveu entendeu que eles só sobreviveram, que o comunismo só estava sobrevivendo na China graças a esse homem aqui, que ele era a grande liderança comunista. Então a gente começa a observar que nesse momento o Mao Tse Tung ele começa a ganhar um apoio popular muito forte.
muito forte mesmo. E isso durante toda a década de 1930. E aí, né, durante essa década, o governo chinês continuou perseguindo os comunistas. O grande ponto é que, por volta de 1937, o Japão ele começa a tomar conta do território chinês. O Japão tinha um interesse muito forte na China, muito forte mesmo. E aí, o interesse era basicamente a região da Manchúria, que é essa região aqui, ó, tá? Então, deixa eu ver o chat. Esse exército pode considerar? Pode, tá? O Daniel perguntou, esse exército pode ser considerado uma milícia? Pode. Por que pode ser considerado uma milícia? Toda vez que a gente vai falar em milícia, a gente está falando de um exército que não é um exército oficial, não é um exército do Estado, tá? É um exército paralelo ao do Estado. Então, o termo milícia a gente utiliza para isso. Uma força armada que não é legal, que não é oficial, que não é estatal, tá? Então, o termo milícia a gente utiliza para isso, tá? Então, por isso que geralmente falam de milícia aqui no Rio de Janeiro. Tá muito relacionado a essa ideia também, tá? Então, o exército criado pelo Mao Tse-tung é uma espécie de milícia, sim. O grande ponto é que hoje, não só hoje, mas hoje com uma maior força, esse termo milícia ele é utilizado muito mais num tom pejorativo de fato, né? Um tom que é mais próximo do que de fato é, tá? Mas pode ser considerado sim, porque não é um exército oficial, não é um exército do Estado, tá? Então isso de fato ocorre. E aí o que a gente vai começar a observar? O Japão ele tinha um forte interesse no território chinês. Por isso, em 1931, ele ocupa essa região aqui da Manchúria, tá? Então, o Japão ocupou aquele território. Durante 1931, o que é que você imaginava? Após 1931, que o governo chinês iria lá combater os japoneses naquela região. Não. O governo chinês pouco se importou. Porque o mais importante para eles naquele momento era de perseguir os comunistas. Então, em 31 tem ocupação japonesa, o governo chinês continua perseguindo os comunistas e os japoneses começam a se aproveitar disso. Não à toa, em 37, o que é que eles vão lá e fazem? Começam a sair da Manchúria e começam a ir para a região de Pequim e Xangai. Então, eles começam a expandir a sua dominação em relação ao território chinês. É justamente nesse contexto de expansão japonesa que vai ocorrer um período de redução ou o fim dos conflitos entre comunistas e nacionalistas. Quando os japoneses começam a se expandir em direção ao restante da China, o Partido Nacionalista, o governo chinês, para de perseguir os comunistas e aí se junta com eles para tentar expulsar os japoneses de lá. Por que eles fazem isso? Mais uma vez, gente. Por que eles fazem isso? Mais uma vez. Tanto nacionalistas quanto comunistas eram anti-imperialistas. Então, eles eram contra a dominação de outros países em sua região. No caso, a China. Logo, quando eles percebem que a China está em risco, eles cessam os conflitos e aí vão se organizar. De um lado, do lado do PCC, quem liderava era o Mao Tse-tung, e do lado do Partido Nacionalista, ou o Kuomintang, quem governava, quem comandava, era o Chiang Kai-shek. Tá? Então, entre 1937 até 1945, a gente vai notar que os chineses vão se juntar para combater a dominação dos japoneses. E vão ter êxito, tá? Eles vão conseguir ter um êxito, sim. Só que, qual é o grande problema? Durante todo esse período de combate aos japoneses, a figura do Mao Tse-tung e do PCC vão se fortalecer
em relação à figura do Partido Nacionalista e do Chiang Kai-shek. Então, toda a luta que eles tiveram contra os japoneses serviu também para fortalecer o Partido Comunista e o Mao Tse-tung. Então, esse foi o grande ponto. Tá? Então, a invasão japonesa serviu para isso. Quando eles expulsam os japoneses de lá, o Chiang Kai-shek ele vai ter a sua autoridade um tanto ameaçada. Ele vai falar, pô, olha só, o Partido Comunista está crescendo em larga escala. Eles estão crescendo em larga escala. A gente precisa arranjar alguma maneira de evitar que essa força que eles obtiveram aqui continue crescendo. Então, o que o Chiang Kai-shek chega e fala? Ó, beleza, não vamos aceitar mais, de novo, o apoio de vocês. Então, logo após a expulsão dos japoneses, o Chiang Kai-shek ele rompe de novo com os comunistas. E aí, quando ele rompe com os comunistas, o que ele volta a fazer? Perseguir esses comunistas. Então, repara que a aliança entre nacionalistas e comunistas foi só para expulsar os japoneses. Logo após a expulsão dos japoneses, vai ter uma nova mudança. E aí o Chiang Kai-shek volta a perseguir os comunistas. Só que essa perseguição dos comunistas vai gerar no que a gente entende como uma guerra civil, tá? Então, repara que a história do Japão, da China, perdão, é marcada por uma série de conflitos. Então, logo após a expulsão, a China já entra em outro conflito, que é a Guerra Civil Chinesa. Essa guerra civil ela vai durar entre os anos de 1945 e 1949. Em 49, o Mao Tse-tung e os comunistas vão vencer o Chiang Kai-shek e os nacionalistas. Então, o PCC e o Mao Tse-tung conseguem ganhar a guerra civil. Assim que eles ganham a guerra civil, os nacionalistas, os que estavam comandando o poder junto com o Chiang Kai-shek, fogem da China, tá? Fogem da região que a gente entende como a China continental e vão para essa região aqui, ó, para a região de Taiwan, tá? A ilha de Formosa, onde eles vão criar a República da China, tá? Então, logo após a Guerra Civil, eles fogem para a região de Taiwan e formam a República da China na ilha de Formosa, que vai ser liderada pelo Chiang Kai-shek, beleza? E vai ter uma orientação capitalista e apoiada pelos Estados Unidos. E aí, repara como a Guerra Fria ela começa a interferir nessa questão como um todo. Porque a gente já passou, inclusive, daquele discurso do Harry Truman, lembra que eu falei com vocês? Que em 1947, o Harry Truman ele fala que há um perigo vermelho rondando o mundo ocidental. Então, em 47, a Guerra Fria ela já começou de fato. Já começou de fato. Aqui, a gente está em 49. Em 49, os comunistas vencem na China a Guerra Civil e passam a controlar o país. Os nacionalistas que não aceitavam isso fogem para Taiwan, criam uma república da China lá e rapidamente recebem o apoio dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos via com temor, com medo, vamos colocar assim, um território do tamanho da China se tornando socialista, se tornando comunista. Então, rapidamente, ele vai lá e apoia. Isso é um símbolo do que o mundo estava vivendo naquele período de Guerra Fria. Então, esse é um ponto interessante da gente pensar. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. E aí, o que acontece com o restante da China? O restante da China se transforma na República Popular da China, que vai ter uma orientação comunista, socialista, e que vai ser liderada pelo Mao Tse-tung. Tá? Então, Mao Tse-tung que passa a controlar essa região aqui da China continental. E
não vai ser apoiado por ninguém, tá? Inicialmente não vai ser apoiado por ninguém, a não ser pela União Soviética. Então, a única fonte de apoio da República Popular da China, em um primeiro momento, é a União Soviética. Repara como essa disputa da Guerra Fria, ela está se fazendo presente justamente ali, tá? Então, basicamente, é isso nesse momento, tá? Então, a gente começa a observar essas características. E aí, não sei se vocês geralmente acompanham, até hoje, na China, há problemas quanto a essa disputa entre Taiwan e o governo chinês. A região de Taiwan é uma região que não aceita a dominação do governo chinês. E não aceita muito por conta dessa história, né, da fuga dos nacionalistas para aquela região. Então, é uma região que ainda é alvo de fortes disputas. Constantemente, a gente vê nas mídias, né, nos noticiários, que o governo dos Estados Unidos apoia movimentos contra o governo da China na região de Taiwan. Então, geralmente, a gente vê isso acontecendo, tá? Então, ocorre essa questão aqui. E aí, beleza. Houve a Revolução Chinesa de 49, os comunistas assumiram o poder na China. Uma das primeiras coisas que eles vão fazer assim que chegam ao poder é esse daqui, ó. Primeiro, a prisão e a execução de criminosos de guerra e inimigos. Então, a gente vai começar a notar, a gente vai começar a observar que o Mao Tse-tung e o seu governo vão prender e executar qualquer inimigo da China como um todo. Qualquer inimigo do governo chinês a partir daquele momento. Vai executar a galera que era ligado ao Chiang Kai-shek, vai prender e executar também pessoas que queriam explorar economicamente a China. Então, eles começam a fazer uma série de transformações. E a principal transformação dessas é isso daqui, ó, da reforma agrária. O que seria uma reforma agrária? Reforma agrária é uma redistribuição dos territórios. Tá? Então, como assim uma redistribuição dos territórios, das faixas de terra? Existe a mesma coisa que existe no Brasil. Na China, naquele momento, existia muita terra na mão de pouca gente. O que uma reforma agrária, então, tenta fazer? Redistribuir as terras de uma forma mais igualitária, para fazer com que não tenha muita terra na mão de pouca gente, mas sim que muita gente tenha a terra. Era justamente isso que o Mao Tse-tung tenta fazer. Então, ele tenta redistribuir as terras na China para fazer com que não ocorresse, com grande força, uma situação de exploração dos camponeses. Ele queria diminuir a exploração que os camponeses sofriam, tá? Então, o grande ponto, o primeiro grande ponto, é esse, beleza? E aí, tranquilo, Mao Tse-tung assumiu o poder efetivamente. Assim que ele assume o poder, ele faz aquelas transformações ali de início, porém, o grande objetivo dele era fazer com que a China se desenvolvesse, tá? E se desenvolvesse economicamente e socialmente. Para isso, o que ele vai fazer? Ele vai adotar 2 planos quinquenais, tá? Ou seja, 2 planos econômicos na qual ele vai planejar a economia de 5 em 5 anos. Reparem que, não sei quem lembra disso, quem está ligado nisso, a União Soviética também fez a mesma coisa. Então, lá, lembra quando o Stalin assume o poder? Lá por volta de 1924, 25, 26, ele começa a adotar os planos quinquenais. Ele acaba com a NEP, a nova política econômica, e no lugar da NEP ele coloca os planos quinquenais. Ou seja, começa a planejar a economia. O Mao Tse-tung ele começa a fazer isso, desses planos quinquenais, muito também por conta da aproximação da China
Com a União Soviética. A União Soviética estava financiando a China, estava dando suporte financeiro à China, estava dando um suporte técnico à China. Então, ele começa a buscar essa planificação da economia. Só que, quando o Mao Tse-tung ele faz o primeiro plano quinquenal, ele faz justamente no ano em que o Stalin morre. Ó, aqui, ó, 53, ó. Então, em 53 é o primeiro plano quinquenal chinês. Sendo que em 53 o Stalin morre. E aí, quando o Stalin morre, o que a gente vai observar que vai acontecer na União Soviética? A União Soviética ela vai passar por um processo que a gente chama de desestalinização. A gente vai falar isso, do que é a desestalinização. Mas o governante que assume o poder na União Soviética, ele tenta fazer muitas coisas diferentes, tenta fazer tudo basicamente ao contrário do que o Stalin fazia. E aí o governo do Mao Tse-tung não, né, encaixa com o novo governo soviético. Então, após a morte do Stalin, vai ocorrer um afastamento entre União Soviética e China. E aí isso vai ajudar os planos quinquenais chineses não darem certo. Tá? Então, esse afastamento entre China e União Soviética acaba prejudicando o êxito, né, dos planos quinquenais, principalmente do segundo plano quinquenal. Por que do segundo plano quinquenal? Vamos lá. O que o primeiro plano fazia? O primeiro plano tinha como objetivo coletivizar as terras, ou seja, pegar as terras e fazer com que elas não fossem de apenas um dono, mas fossem de vários, ou seja, que fosse de uma cooperativa. Então, nesse primeiro plano, o Mao Tse-tung ele queria coletivizar as terras para começar a produzir matéria-prima em larga escala. Mas para que ele queria produzir matéria-prima em larga escala? Porque essa matéria-prima seria a matéria-prima utilizada nas indústrias que viriam a surgir na China. Então, em um primeiro momento, ele queria criar as bases para a industrialização da China. E aí, conseguiu fazer isso. Beleza, conseguiu o primeiro plano quinquenal. Quando ele vai para o segundo plano quinquenal, o que ele queria fazer com a China? Industrializar. Ele já criou as bases e agora ele quer industrializar a China. Esse segundo plano, geralmente a gente chama do grande salto adiante. Então, ele queria fazer com que a China saísse daquela posição de um país agrário e passasse a ser um país industrializado. Então, o foco desse segundo plano é a industrialização. É justamente esta ideia. Tá? Então, o grande foco de interesse dele é a industrialização. Só que, qual é o grande problema? E aí é a grande questão que a gente tem que entender. O plano dele vai dar totalmente errado. Vai dar totalmente errado mesmo. E por que vai dar errado? Por conta dessa série de fatores que eu coloquei aqui. Sistema ferroviário insuficiente, o êxodo rural, períodos de seca, a quebra das relações com a União Soviética. Ele queria industrializar a China, mas para ele industrializar a China, primeiro de tudo, ele tinha que ter um sistema ferroviário eficiente para fazer com que a matéria-prima saísse da região agrária, da região do campo, e fosse em direção às cidades, onde as indústrias estariam estabelecidas. Então, primeiro de tudo, ele precisava disso. Tá? Primeiro ponto era esse. Segundo ponto, tá? O que a gente vai começar a observar na China? Quando começa um processo de industrialização, a galera que morava no campo, ela começa a se deslocar do campo em direção à cidade. Esse deslocamento faz com que ocorra uma diminuição da produção agrícola.
Se ocorre uma diminuição da produção agrícola, obviamente, o número de matéria-prima vai ser reduzido. E aí, somado a essa diminuição por conta do êxodo rural, em alguns períodos a China vai passar por uma forte seca, que só vai ajudar, mais uma vez, a diminuir a produção também. Então, o êxodo rural mais forte seca faz com que a produção na China chegue a níveis baixíssimos. E aí vai ter morte de muita gente por conta disso. Muita gente morrendo de fome por conta de todos esses problemas que vêm a surgir. E o último ponto que eu coloquei ali é a quebra das relações com a União Soviética. Por quê? Para a China se industrializar, precisava de dinheiro, precisava de um suporte financeiro. E quem daria esse suporte financeiro? A União Soviética. Só que eles estão rompendo relações. Quando eles estão rompendo relações, aquele dinheiro ali não está vindo mais. Então, não tem como a China financiar, né, sozinha esse projeto de industrialização naquele momento ali. Além de não conseguir financiar sozinha, também existia o grande problema de que os caras que estavam adaptados, os caras que eram técnicos, né, para ajudar na construção das indústrias, eram soviéticos. Porque a União Soviética já tinha passado por um projeto de industrialização. E quem iria dar o suporte técnico também era a União Soviética. Quando houve um rompimento entre os dois, esses técnicos soviéticos foram chamados de volta para a União Soviética. Então, a China não conseguiu fazer esse projeto que o Mao Tse-tung buscava fazer. Então, deu totalmente errado esse plano de industrialização da China naquele primeiro momento ali. Quando esse plano dá errado, o que a gente vai começar a notar? Que vai surgir como forte liderança, tá? Que vai começar a questionar o governo do Mao Tse-tung, esse carinha aqui, ó, o Deng Xiaoping. Tá? O Deng Xiaoping, ele vai chegar e vai falar o seguinte, ó, não dá mais para a gente continuar com a China da maneira que está. Porque, olha, o quão deu errado esse plano do Mao Tse-tung. Então, ele começa a defender para a China uma série de medidas liberalizantes, ou seja, uma série de medidas liberais de cunho mais capitalista como um todo. Então, ele começa a defender uma adoção de algumas características capitalistas. E ele começa a ganhar força porque o plano do Mao Tse-tung deu errado. O Mao Tse-tung não conseguiu fazer o que ele buscava. E aí, somando tudo isso, o que vai acontecer? O Mao Tse-tung ele vai ser retirado da liderança, ele não vai ser mais o governante da China e passa a ser o ministro da Educação. Tá? Ele só é retirado do poder, mas ele continua sendo, né, parte do governo. E aí ele se torna ministro da Educação. No lugar dele, quem vai assumir é esse carinha aqui, ó, o Deng Xiaoping. Sendo que qual o problema? O Mao Tse-tung, obviamente, não aceita isso com uma facilidade muito grande. E ele passa a se organizar contra o governo do Deng Xiaoping. Então, ele é retirado do poder, vai para o Ministério da Educação, mas não aceita toda essa situação. E aí passa a se organizar contra o governo do Deng Xiaoping. Essa organização contra o governo Deng Xiaoping vai gerar o que a gente chama da Revolução Cultural Chinesa. O que seria essa Revolução Cultural Chinesa? Foi um movimento que tinha como grande objetivo, tá, fazer com que o governo do Deng Xiaoping saísse do poder e todo o projeto político e econômico do Mao se fortalecesse e voltasse a comandar a China de novo. Então, a grande ideia da Revolução Cultural Chinesa era de implementar de uma vez por todas o comunismo na China, o socialismo na China. Esse era o grande ponto que se buscava naquele momento. Então, foi um movimento contrário ao governo do Deng Xiaoping. E aí, o grande símbolo foi o livro vermelho de Mao. Tá? O Mao Tse-tung,
fizeram um livro com alguns pensamentos dele. E aí esse livro era a base de estudo das pessoas. Então as pessoas tinham que estudar aquele livro ali para implementar o socialismo na China como um todo. E aí essa revolução cultural, ela vai conseguir êxito, porque vai criar a imagem do Mao Tse-tung como o grande timoneiro da China. Ou seja, o cara que vai ser o responsável por fazer com que a China se desenvolva. Aquele que vai guiar os caminhos da China a partir de então. Então, a revolução cultural é uma revolução, é uma transformação na mentalidade, na cultura da sociedade chinesa, com o objetivo de implementar o socialismo no território chinês. Beleza até aqui, gente? Deu para entender o que a gente está colocando ou não? Sinaliza para mim, por favor. Tranquilo, então. E aí, o Mao Tse-tung ele passa a ser o grande timoneiro. Ele passa a ser o cara responsável por guiar a China a partir de então. E aí, quando a Revolução Cultural consegue seu êxito, o Mao Tse-tung volta ao poder. Ele passa a ser a grande liderança novamente na China. Ele retira o Deng Xiaoping do poder e ele começa a implementar de novo os seus projetos. E aí, nesse período que ele volta ao poder, o que a gente vai começar a observar? Na década de 70, tá, o Mao Tse-tung ele vai começar a ensaiar uma aproximação com o mundo ocidental. Ele vai entender que uma das formas de fazer com que a China se desenvolvesse era a partir de uma aproximação com o mundo ocidental. E por que uma aproximação com o mundo ocidental? Porque ele rompeu relações com a União Soviética. Ele já não concorda mais com o governo que está na União Soviética. Então, ele passa a se aproximar do mundo ocidental. Essa aproximação com o mundo ocidental faz com que, em 1971, mais ou menos, a China fosse aceita na ONU. Por que a China fosse aceita na ONU em 71? Porque quando houve a Revolução Chinesa lá em 49, a ONU não reconheceu o governo do Mao Tse-tung, não reconheceu a China que estava comandando lá. Só na década de 70 que vai aceitar. E aí, hoje ela é aceita pela ONU, ainda é aceita pela ONU, e faz parte do que a gente entende como o Conselho de Segurança da ONU, que a gente já falou na aula de Sociologia. O Conselho de Segurança da ONU é um dos organismos da ONU que tem como objetivo, vamos colocar, sustentar ou permitir a existência de uma invasão de um país ao outro. Então, por exemplo, um país quer ocupar outro país, quer fazer uma guerra com outro país. Aí ele vai lá e precisa pedir autorização do Conselho de Segurança para ver se os motivos, as motivações para aquela ação é justa. Né? E aí os 5 países do Conselho de Segurança da ONU precisam concordar. Se um país falar que é não, tá? E aí o país não pode invadir. Mas os Estados Unidos ele ataca mesmo assim, não tem problema nenhum para os Estados Unidos. Tá? Então, o Conselho de Segurança da ONU hoje é formado por essas 5 nações. Então, repara como que a China, mesmo sendo aceita só na década de 70, hoje ela consegue fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Como a China hoje é importante para a ONU como um todo. Tá? E aí, na década de 70, vai ocorrer uma aproximação com o mundo ocidental. A China ela vai ser aceita pela ONU. Tá? Em 74, a Revolução Cultural Chinesa, aquela que o Mao Tse-tung lidera, vai ser extinta. E em 76, o Mao Tse-tung morre. E aí, quando o Mao Tse-tung morre, quem vai assumir o poder vai ser nada mais, nada menos que o Deng Xiaoping. Ou seja, Mao Tse-tung, Deng Xiaoping. Mao Tse-tung e Deng Xiaoping de novo. Isso não tem muito erro.
os dois vão se alternando. Após a morte do Mao Tse-tung, volta o Deng Xiaoping. E aí ele tenta fazer uma transformação na política chinesa. Ele tenta fazer uma mudança na política da China naquele momento. Essa mudança que ele tenta fazer é baseado na ideia que a gente coloca como as 4 modernizações. Ele vai tentar modernizar a economia da China no setor industrial, no setor agrícola, no setor bélico, né, de defesa, e no setor tecnológico. Como que ele vai fazer essas 4 modernizações? Ele vai começar a abrir a economia da China ao capital estrangeiro. Então, ele vai fazer com que o comunismo da China fosse mais aberto, tá, ao capital estrangeiro, com medidas mais liberalizantes. O grande ponto dessa abertura é no que a gente coloca aqui como as ZEs, Zonas Econômicas Especiais. O que são as Zonas Econômicas Especiais? São as únicas regiões da China onde há uma abertura para as empresas estrangeiras investirem e produzirem dentro do território da China. Então, se eu pegar aqui o mapa rapidamente, não sei onde tem o mapa, vamos ver aqui. Aqui, tá? Olha só, as ZEs, as Zonas Econômicas Especiais, são algumas regiões na China, vocês provavelmente já estudaram, né, em geografia, que geralmente elas ficam aqui, ó, no litoral da China, numa região mais próxima ao litoral. Por quê? As empresas vão se estabelecer ali naquela região e depois, quando tiverem que exportar, ali é uma região mais fácil para exportação. Então, nessa região, apenas nessas regiões, a abertura da economia chinesa ao capital estrangeiro, ao capital externo. Então, isso ocorre desde 1974 e até hoje é uma das características da economia chinesa. Por isso, muitas pessoas afirmam que na China existe um modelo socialista de mercado. Tá? Muitas pessoas falam que a China é um país socialista de mercado. Talvez vocês já tenham escutado esse termo. Particularmente, eu não concordo com essa ideia de socialismo de mercado. Tá? Porque quando as pessoas utilizam a ideia de socialismo de mercado, elas estão querendo falar que na política eles são socialistas, mas na economia eles são capitalistas. Não, na realidade não. Não é isso. A China dá uma abertura, tá, para em algumas regiões terem investimentos capitalistas. Mas a economia chinesa não é capitalista. Não é capitalista. Tá? Ela segue todo um planejamento, ela segue toda uma base socialista. Tá? Então, a China é um país socialista, mas que tem alguns traços de abertura para o capitalismo. Geralmente se utiliza esse termo, eu não concordo, como eu estou colocando para vocês. Tá? Mas na China existe essa ideia da ZE. Cuba é um país socialista. Cuba é um país socialista. Tá? Cuba é um país socialista que até hoje sofre muito com o bloqueio exercido pelos Estados Unidos. Socialista de mercado? Não. Não é socialista de mercado, não. Não tem como a gente dizer muito que é socialista de mercado. Não. Esse termo, para mim, assim, é até errado, né, o termo em si. Mas a China e Cuba são países socialistas. A grande diferença entre os dois é que Cuba sofre muito forte ainda com o bloqueio continental exercido pelos Estados Unidos. Ainda sofre. Durante o governo do Obama, se ensaiou uma retirada, uma diminuição desse bloqueio continental, só que agora, no governo do Trump, ele voltou pegando firme de novo com Cuba. Tá? Então, os dois são socialistas. Tá? E aí, houve essa questão das ZEs. Nos anos 90, a gente começa a observar que vai ocorrer um forte crescimento econômico da China, ao ponto que esse forte crescimento faz com que agora, no século XXI, em 2020, a gente veja essas rivalidades existentes entre os dois países. Então, hoje, a China é o país que mais cresce no mundo,
né? É o país que mais cresce no mundo, é o país que vai continuar mais crescendo no mundo e que a tendência é que se torne uma grande ou a grande potência mundial daqui a alguns anos, 10, 20 anos, a gente não sabe. Mas que se mantiver esse ritmo de crescimento, a China vai se tornar a grande potência. E aí, a história do desenvolvimento da China, a gente tem que parar para pensar baseado nisso tudo que eu falei hoje. Tá? Então, basicamente, o que a gente tinha para falar era isso. E aí, talvez, né, vocês devam estar se perguntando e devam estar preocupados. É o seguinte, pô, o Lucas falou um monte de coisa, o Lucas falou muita coisa que eu nunca ouvi na vida, né? Muito nome de chinês que eu nunca ouvi também na vida, né? Talvez, às vezes, isso aí seja bem novidade para muitos de vocês, e deva já estar preocupando por como que ele vai cobrar na prova, como esse cara vai cobrar numa avaliação, o que, que eu preciso saber. Então, mais do que nunca, eu já vou adiantar para vocês. Não fiz avaliação nenhuma, mas eu já vou adiantar para vocês aí. Peguem um caderninho aí rapidinho, um papel para vocês anotarem o que vocês vão ter que dar um foco maior. Já estou avisando desde já. Não fiz nada ainda, mas já estou avisando desde já. Pegaram o caderno aí? Já posso falar ou não? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Quem pegou o caderno aí, anota aí. O que, que vocês vão ter que dar, né? Um grande foco. Vou botar 2 pontos só em relação a isso. A longa marcha. Então vamos lá. A longa marcha, tá? Lá do Mao Tse Tung, lembra? A longa marcha. E o outro ponto é a Revolução Cultural Chinesa. Então, de tudo isso que eu falei, tá? Para uma próxima avaliação que a gente vai ter em algum momento, que quando cair esse tema, esse módulo, vocês vão ter que dar um foco maior, desde já, na Revolução Cultural Chinesa e na longa marcha. São 2 pontos. Beleza? Facilita? Dá uma aliviada para vocês isso ou não? Sinaliza aí para mim no chat, por favor. Você já viu aquela propaganda racista chinesa? Já vi, já vi. Vi sim essa propaganda. Eu vi sim. Da época das Olimpíadas, né? Dos caras falando para não nadar nos rios daqui do Brasil. Vi sim, vi sim. De certa forma, assim, não estavam de tanto errado, né? Porque há uma poluição muito forte mesmo. A forma na qual eles colocaram foi extremamente... então não vi qual a propaganda é essa, não. Então não vi qual a propaganda é essa, não. Tá? Então, assim, gente, da máquina de lavar, não, nunca vi, não. Nunca vi, não. Da máquina de lavar. Então, gente, assim, a longa marcha e a Revolução Cultural Chinesa, tá? Eu acho que dá uma aliviada um pouquinho para vocês, na hora de vocês estudarem, darem um foco maior nesse ponto. Belezinha, gente? Então, por hoje é isso, tá? Eu vou deixar já aqui uma lista de exercícios para vocês, que eu não coloquei. Tá? Que não vai dar tempo. Botaram um negro na máquina de lavar e virou um chinês. Não vi. Depois eu vou pesquisar, mas eu não vi mesmo, não. Ó, tô mandando aqui para vocês. E aí, vocês podem fazer tranquilamente, tá? Não vai dar tempo da gente fazer agora, porque tá batendo no tempo, né? Que é de descanso para vocês. E aí, vocês façam, vocês já vão receber os exercícios, a correção direto, tá? Já tá para vocês receberem qual a resposta certa e qual a resposta errada. Tudo bem, gente? Tá? Mais tarde, o vídeo da aula vai estar disponível para vocês. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? É só perguntar, beleza? É só vocês perguntarem. E é isso, pessoal. Tranquilo? Tá? Alguma dúvida ou não? Não? Então, é o seguinte, gente. Até semana que vem, tá? Semana que vem não. A gente tem aula mais tarde, né? Viajei aqui. Ainda estou como se fosse na semana passada. Então a gente se vê mais tarde, tá bom?
E aí a gente vai falar de sociologia de democracia, beleza? A gente vai terminar a democracia que a gente começou falando na semana passada, tá bom? Um bom descanso para todo mundo e aí a gente se vê às 11h30, tá? Então, às 11h30 a gente se vê. Tchau, tchau. Vou desligar aqui para todo mundo, pessoal. Um abraço.